Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós louvamos a Deus mais uma noite. Os irmãos podem se assentar. Já foi feita a leitura oficial, a qual nós estamos falando este assunto. E nós só temos a agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem nos proporcionado, tem nos feito na nossa vida. Nós estamos falando sobre as 10 portas de Jerusalém nos dias de Neemias, quando Neemias estava em Suzã, a fortaleza, que ele ficou sabendo da realidade que Jerusalém, Judá estava passando, a destruição total, os seus irmãos que estavam em desprezo, arruinados, os muros caídos, as portas destruídas. E Neemias ora a Deus, pede carta ao rei, o rei concede a carta, marca um tempo determinado, e Neemias então vai restaurar as portas, restaurar os muros da cidade de Jerusalém. Todos sabem que muro é proteção, porta é entrada ou saída, né? E nós estamos aprendendo. Nós falamos sobre já 6 portas, nestes 3 quarta-feira, hoje a quarta-feira. A primeira porta nós falamos a porta das ovelhas, ou a porta do gado, como diz algumas tradições. Neemias 3, versículo de número 2, versículo de número 1. A segunda porta, nós falamos sobre a porta do peixe, capítulo 3, versículo 3. A terceira porta, nós falamos a porta velha, capítulo de número 3, versículo 6. E nós falamos a quarta, a porta do vale, capítulo 3, versículo 13 de Neemias. A quinta, nós falamos a porta do monturo, a porta do monturo, ou a porta do lixo, que semana passada nós ficamos aqui bem agarrados nessa porta do lixo, onde Deus falou muito conosco. E a sexta porta, a porta da fonte, Neemias 3:15, a porta da fonte. Nós paramos nessa porta, e hoje nós vamos para a 7ª porta, aonde está Neemias capítulo 3, versículo 26. Neemias 3 e 26 é a próxima porta que nós vamos falar nesta noite. Amém? Nós vamos falar sobre a porta das águas. Neemias 3, 26. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E os natineus que habitavam com Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente, até a torre alta. Amém? Está aí a 7ª porta, depois da porta da fonte, que é a porta da satisfação, a porta da bênção, a porta que nós aprendemos, a última agora vai, depois da porta da fonte, ele vai para a porta das águas, para a porta das águas. E nós vemos, então, a 7ª porta sendo restaurada. Não podia ficar nenhuma, meus queridos, todas as portas tinham que ser restauradas, né? Tinham que estar fechadas, tinham que estar prontas, né? E a porta das águas ficava próxima à porta da fonte, você vê bem próxima uma da outra. Foi restaurada pelos servos do templo, pessoas consagradas a Deus, foram as que restauraram a porta das águas, pessoas do templo e pessoas consagradas a Deus, que foram os que restauraram a porta das águas, né? E nós vemos então
que a porta das águas ficava próxima da fonte. A cidade naquele tempo não tinha água encanada. Todos os dias as pessoas precisavam ir buscar água suficiente para a sua família. Então eles saíam por aquela porta e na volta entravam por aquela porta das águas, aonde eles buscavam águas para sustento da sua família, para banho e para todas as demais necessidades que o ser humano precisa das águas, então buscava para a sua família. As portas das águas foi restaurada pelos servos do templo, pessoas consagradas. Havia torres perto das águas, que ali estavam a principal riqueza da cidade, que se o inimigo tomasse, tiraria o sustento, enfraquecendo, ou seja, enfraquecendo, ali o seu povo. Por isso, ela também era chamada a porta de Efraim, que significa prosperidade. Neemias 8, 16, 12 e 39. Foi próximo à porta das águas que Neemias reuniu o povo para ler as escrituras. Neemias 8, do 1 ao 3. Também por onde o povo subia para consagrar os muros de Jerusalém. Neemias 12 e 37. Então veja bem, irmãos, a importância dessa porta. Essa porta, ela dava abertura para tanta coisa que o povo fazia ali no templo, fazia na cidade, a necessidade de buscar água para o sustento da família, e tantas outras coisas, mas essa porta tinha. O que representa essa porta? Se era para o sustento da família, se era uma porta de grande valia, era uma porta que, se o inimigo fechasse ela, o sustento das famílias ficariam precário, o sustento das famílias as famílias ficariam sem sustento, se o inimigo bloqueasse essa porta, e essa porta não fosse restaurada. Aí não entraria água, não entraria para o sustento, não entraria para as suas necessidades, e o povo enfraqueceria, porque faltaria água se a porta das águas estavam destruídas, porque a porta das águas já dava direto para a fonte, aonde eles iam buscar água. Agora, se ela não fosse restaurada, o povo ficava sem água, o povo ficava sem essa necessidade. E o que iria acontecer? O povo iria enfraquecer. Então essa porta, ela é falada porta das águas, a simbologia dela para nós, qual é o que simboliza a água na Bíblia? É lógico que nós fomos ver, ela tem algum significado, mas o significado maior é o quê? A palavra. Tendo lavado com água limpa, lá em Hebreus fala essa palavra, lavado com água limpa. Então a importância da palavra, meus queridos, para você ver que o inimigo está cercando o mundo, está cercando igrejas, está cercando indivíduos, para que eles não bebam da água, não saciem a sua sede da palavra. Porque faltando a palavra, a porta da palavra estando destruída, a Bíblia diz assim, que não havendo profecia, o povo corrompe, o povo não tem compromisso, se não tiver a palavra. Por quê? É a palavra que nos censura a respeito do pecado, é a palavra que nos censura a respeito da maldade, é a palavra que nos orienta a respeito do que é e do que não é, do que pode e do que não pode. Então, não havendo a porta da palavra, o inimigo enfraquece o ministério, enfraquece a igreja, porque uma igreja só sobrevive pela palavra. A igreja não sobrevive por milagres. Porque o dia que não acontecer milagre, ninguém vai querer ficar naquela igreja. Mas a igreja é sustentada pela palavra, porque a palavra ela está todos os dias, todo momento que nós reunirmos, a palavra de Deus está pronto para nos orientar sobre o que é, o que não é, o que pode, o que não pode, o que devemos, o que não devemos, e nos sustenta, é um alimento para a nossa vida todos os dias. É por isso que essa porta foi os homens do templo, homens consagrados, que edificaram ela. Então isso dá nos dizer o quê?
Deus colocou homens consagrados no templo, na casa do Senhor, para que não falte a porta das águas, ou seja, não falte a porta da palavra para o sustento da igreja. Uma igreja sem palavra, meus queridos, ela se torna monótona, ela se torna fraco, ela se torna uma igreja fanática, às vezes em dons espirituais, às vezes fanática em alguma coisa a mais, mas de menos a palavra. Então Neemias viu a necessidade, Neemias viu que havia uma necessidade que essa porta fosse restaurada, porque a porta do gado, a porta do peixe, a porta da santificação, a porta do monturo, já estava tudo. E agora a palavra? Do que adiantaria todas estas portas restauradas, mas faltando a porta das águas, faltando a porta da palavra? Então veja bem, as portas das águas representam a palavra de Deus, que nos lava e nos limpa de todo mal, nos saciando com a verdade através do Espírito Santo, para que santificasse, tendo-o purificado por meio da lavagem de água, pela palavra, Efésios 5:26. Então, lavado pela água, pela palavra, a igreja, nós não somos, irmãos, olha aqui, não adianta a pessoa desponjar de toda a imundícia. Não adianta a pessoa querer ser liberto de toda a imundícia da carne, se ele não vive a palavra. A Bíblia fala assim, Pedro chega a dizer assim, não o desponjamento da imundícia que salva, mas uma consciência pura para com Deus. Às vezes a pessoa, ele pode abandonar o pecado, abandonar tanta imundícia desse mundo, mas ele não tem uma consciência pura, porque o que põe a nossa consciência pura é a palavra. Ela nos lava, ela vai nos mostrar os nossos acertos e vai mostrar os nossos erros. A palavra de Deus, ela nos mostra os nossos acertos e os nossos erros. Deus escondeu os erros de Noé? Não. Deus escondeu os erros de Davi? Não. Deus escondeu os erros de Pedro? Não. Por quê? Porque a palavra aponta, a palavra lava a nossa consciência. É por isso que às vezes as pessoas podem nos interpretar diferente da maneira que nós lidamos com a igreja, por não entender que nós defendemos a palavra. Nós defendemos a palavra. Não adianta eu querer deixar a porta da palavra destruída e abrir uma porta paralela a ela. Tem um versículo em Jó, irmãos, tem um versículo em Jó, que Jó fala para um dos seus amigos lá: até quando usareis de artificialidade e não de palavras? Até quando que vocês vão usar a artificialidade, mas não vai usar a palavra, não vai ser real, não vai ser verdadeiro? O que é artificial? Veja bem, quando você olha no espelho, que você toma um banho, principalmente as irmãs que, quando você acaba de banhar, eu vou para a igreja, aí você toma um banho, e antes de você arrumar, você está natural, né? Quando você vai para o espelho e começa a arrumar, e passa um vermelho, e passa um azul, e passa uma coisa, e passa outra, aquilo ali é o quê? Artificial, você não é aquilo. Assim também é nós, os homens também, porque os homens também são vaidosos. Aquilo que nós estamos vendo não é o verdadeiro, é artificial, para melhorar um pouquinho, né? Para melhorar um pouquinho. E não é pecado, pecado é exagero, é não ter moderação, é não ser moderado, né? Não é chegar na igreja igual o palhaço, né? Chegar na igreja igual está indo para um circo, não, é tudo moderado.
Então, artificialidade. O que as pessoas estão usando hoje? Mais artificialidade nas igrejas do que a realidade da palavra. E às vezes é na onde que as pessoas não nos compreendem. Porque eu não vou fazer uma coisa artificial aqui na igreja para animar os irmãos, para chamar a atenção dos irmãos. Porque a hora que acabar aquilo, acabou também. Agora a palavra não. A palavra fala comigo hoje, fala amanhã, e cada dia nós vamos remoendo aquilo que nós ouvimos. Eu preciso de melhorar, eu preciso de melhorar, eu preciso de melhorar. Mas quando estamos usando a artificialidade, ninguém preocupa em melhorar, ninguém preocupa em colocar a vida em ordem. Mas quando a palavra vem, aí nós colocamos. Não foi o que aconteceu com o rei Uzias? Com o rei Ezequias? Não foi? Que enquanto estava sem vir a palavra, Ezequias estava andando errado. A hora que Isaías chegou no palácio, Isaías 38, capítulo 38, do 1 ao 6, Isaías chega e fala: ó, rei, o Senhor me mandou trazer uma palavra para você. Põe tua casa em ordem, porque morrerás, não viverás. O que veio para ele, para confrontar ele? A palavra. Foi ou não foi? A palavra. E ele confrontou? Não, porque, irmãos, bobo é aquele que tenta confrontar contra a palavra de Deus. Não tem como. E eu vejo pessoas querendo confrontar a palavra de Deus. Não tem jeito. O rei fez o quê? Eu estou errado. Eu andei e eu fiz. Eu andei nos teus caminhos e fiz o que era reto. Então ele não andava e nem fazia mais. Virou o rosto para a parede e começou a chorar. Ele ouviu a palavra. E quando Isaías estava saindo do palácio, o que Deus fala? Volta lá, que a minha palavra já fez efeito. A minha palavra já fez efeito. O homem já arrependeu, está arrependido. Fala para ele que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. O que é isso, irmãos? Palavra. Nós temos que restaurar a porta das águas, a porta da palavra. Tem gente que não gosta, tem gente que não quer ouvir a palavra, tem gente que não quer ouvir a verdade. E Paulo falou isso. O que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 4, versículo 1? O Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, tendo comichão nos ouvidos, querendo ouvir somente o que lhe apraz, somente o que lhe traz prazer. Tem igreja, tem lugar, tem movimentos que o povo acostumou a ouvir uma coisa light, ouvir uma coisa que massageia o ego. Ei, receba a chave, receba não sei o que lá mais, receba isso, receba aquilo. Não tem mais repreensão, não tem mais exortação, é só bênção, é só bênção. E essa porta precisa ser, pastor, mas a palavra, conforme o jeito que pregar, mata. Não, a palavra de Deus não. Se ela for pregada na direção de Deus, se ela for pregada na unção de Deus, ela vem para fazer o que lhe apraz. Isaías 55 e 11, ela vem para fazer o que lhe apraz. Não vem para fazer o que eu quero. Não vem para realizar o que eu quero, mas o que Deus quer fazer. É o que Deus quer realizar. Então veja bem, meus queridos. Nós precisamos pedir graça de Deus para restaurar essa porta na nossa vida. Deus, eu quero ser ouvinte, eu quero ser amante da palavra, eu quero ter amante da palavra e praticante da palavra, porque não adianta, meus queridos, eu ser um bom leitor da palavra, eu ser um bom ouvinte da palavra, mas eu não guardar, eu não praticar, e eu não obedecer. Não adianta nada. Eu já topei com gente que eles falam assim, ó, eu já li a Bíblia umas 5 vezes, mas não aprendeu até hoje. Eu já li uma Bíblia umas 20 vezes, de Apocalipse, de li para frente, li para trás, mas não adianta.
A Bíblia fala que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve, mas bem-aventurado aquele que guarda. Bem-aventurado o que lê, o que ouve, mas bem-aventurado o que guarda. Porque tem gente que lê, que ouve, mas não guarda. E o que guarda, pratica. O que guarda, pratica ela. Vamos mais. Olha aí. Tudo que existe, céus, bem como terra, o qual surgiu da água, é através da água, pela palavra de Deus. 2 Pedro 3:5. Por isso, essa porta representa a palavra de Deus que nos lava. Você sabe por que tem gente que não gosta da palavra? Crente mesmo, estou dizendo crente, não estou falando do mundo, não, estou falando crente. Que ele gosta mais de louvor, gosta mais de música, gosta mais de sapatear do que a palavra. Por quê? Porque a palavra vai mostrar a nossa sujeira. E ela vai nos lavar. E tem gente que não quer ser lavado. Lembra quando Jesus chegou para Pedro e falou, Pedro, ele lavou os pés, foi lavar os pés, Pedro falou, não quero ser lavado não. Falou, aquele que não quiser ser lavado, não tem parte comigo. Então quem não quiser ser lavado pela palavra, não quiser viver a palavra, não tem parte com Jesus não. Tem parte não, meus queridos. Não adianta. Não adianta eu acumular inúmeras pessoas na igreja, ter uma igreja cheia, lotada, Osiel, e chegar no dia do arrebatamento, eu não poder apresentar nem 5% dela para Jesus. Porque faltou a palavra. Então tem hora, Jesus, olha para você ver como que Deus fala, né? A palavra nos lava. E quando você vai tomar banho, que você teve um dia árduo de serviço, de trabalho, às vezes tem partes do teu corpo que sujou mais. Principalmente quando você encosta numa tinta, encosta em alguma coisa oleosa, você vai tomar banho, você precisa de esfregar com o quê? Com força. Aí vai ter que ser com mais força. Vamos tirar esse macuco. Né? Eu lembro quando nós era criança, tomava banho na bacia. A minha mãe, vem cá, para esfregar esse macuco, você não toma banho direito. Uns 5, 6 anos, banho. Vem aqui, meu Deus do céu, que ela esfregava com as buchas vegetal nas costas, e não era inteira, senão eles cortavam ela no meio e esfregavam assim, com aquele meio partido. A hora que você olhava, estava vermelho, vem cá. Então tem crente que não gosta de tomar banho. Eu estou falando de tomar banho espiritual, irmãos, de ouvir a palavra, porque a palavra vai limpar ele, e ele já acostumou com a sujeira. Ele já acostumou com a sujeira. Então ele, não, tá bom, não esfrega não. Ai, pastor. Nossa, que mensagem dura, que mensagem. Eu não vou no culto, não. Eu não vou no culto de ensino mais, não. Ó. Ah, eu vou na escola dominical, não vou. É só ó. Mas por quê? Porque está sujo aí. Você só esfrega com força quem está sujo. Não é? Não adianta você chegar lá, eu vou tomar um banho. Chegar lá debaixo do chuveiro, abrir a ducha e deixar cair. E não esfregar. Aí você veste a roupa, quando você vestir a roupa, que você tomar um calorzinho, você vai sair, os outros vão falar, o irmão hoje está num cheirinho diferente. Será que aconteceu? Então a palavra, ela vem para nos fazer o quê? Lavar. Você quer ser lavado pela palavra? Amém? Tem que ser lavado. Uma vez eu estava pastoreando num determinado lugar, eu estava de fora da igreja, chegando para abrir a igreja, aí chegou uma pessoa para mim na porta da igreja e falou, eu vou vir aqui na sua igreja. Pode, olha, as portas estão abertas, mas vocês revelam? Eu falei assim, aqui nós pregamos a palavra. Agora, se Deus quiser revelar mediante a palavra, aí é Deus. Agora, eu ficar revelando aqui, falando que aqui tem 10 assim, 10 assim, 10 assim, eu vou chutar. Aí chama-se, não chutômetro, aí chama-se, não chama revelação, chama-se chutômetro.
Porque se eu falar aqui agora, irmão, hoje teve uma pessoa aqui que passou uma dor de cabeça o dia inteiro. Porque esse sol quente, quem não está com a cabeça doendo? Agora, se Deus falar dentro da palavra, vem cá, irmã, Deus está falando comigo assim, assim, assim. É verdade ou mentira? É verdade, pastor. Aí sim. A palavra, lavando a pessoa, lavando o coração. Agora, às vezes, a pessoa está fugindo. Vamos mais. Então, a 7ª porta é a porta das águas. Simboliza a porta da palavra. Então, se você, que às vezes está assistindo, e está ouvindo através da rádio, ou através do YouTube, se a igreja, se você for em algum lugar e não tiver a porta das águas, a porta da palavra, foge. Foge, que é perigo. Porque a palavra tem que ser. Jesus falou assim, ó, ide por todo o mundo, ensinando, né? A guardar a minha palavra, batizando. Então Jesus mandou o quê? Ensinar. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Você vai aprender a valorizar a porta da palavra. Não, eu quero amar a palavra. Você vê, nessa campanha de oração que nós estamos essa semana de meia hora por dia, vamos ver se os irmãos lembram qual o livro que nós estamos lendo. Jeremias? Neemias. Aí você vai lendo, você vai começando, você começa a descobrir as coisas. É por isso que Jesus falou assim, ó, quando vocês for diante de autoridade, coisa assim, você não fica preocupado com o que é a vez de falar, não, porque o Espírito Santo vos fará o quê? Lembrar. E você só se lembra do que se viu ou leu. Se você não lê Bíblia, você não vai lembrar de nada. Você vai lembrar do quê? Não vai lembrar. Você não vai ter palavra. Você não vai ter como confrontar. Aí você vai ter que, como se diz, sujeitar a eles. Porque você não conhece Bíblia. Não conhece a palavra. Tem crentes perguntar a ele, aonde que está escrito que Deus amou, não sei, Jeremias. Teve um dia que eu fiz uma brincadeira, não sei se foi aqui, não, era na outra lá ainda, embaixo. Falei, irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 17. Eu só escutei, e em cima do púlpito também. Caçando, falei, meu Deus do céu, que é isso? Quantos capítulos tem Marcos? 16. Vamos ler o Salmo 117, irmão, versículo 5 a seguir. Só tem 2 versículos. Mas pastor, eu não tenho obrigação. Irmão, nós temos que conhecer a ferramenta que trabalhamos. O pedreiro conhece a ferramenta que ele trabalha, o mecânico conhece a ferramenta que ele trabalha, as irmãs conhecem a ferramenta que elas trabalham. Tem que conhecer, não tem? Você imagina, toda vez que você for fazer alguma coisa, eu trouxe um carro aqui para arrumar, deixa eu ler aqui no manual, peraí. Toda vez que chegar num lugar, deixa eu ler no manual aqui. O pedreiro, eu quero fazer a casa assim, peraí, deixa eu ler no manual. Nós já temos que conhecer a ferramenta. Por isso que tem gente que só corta o pescoço dos outros. Vai pregar, só dessa lenha. Ele não tem outra mensagem, só porrete. Só cacetada. É vídeo cacetada na igreja. Porque ele não conhece. Ele não conhece. Aí ele ouviu alguém falar e vai falar o que o outro ouviu. O outro desceu a lenha lá, aí ele ouviu a mensagem e desce a lenha também, porque o outro desceu lá. Eu tenho que conhecer, meus queridos. Eu tenho que conhecer. Eu não posso usar olha aqui para você ver.
Eu posso usar, se eu tenho algum problema com algum irmão aqui, ou irmã aqui, eu posso usar o púlpito para me desabafar contra você? Eu não posso. Aqui é lugar de pregar a palavra, aqui é lugar de eu posso estar sendo arrebentado, mas é a palavra de Deus que tem que ser pregada. É por isso que essa porta está sendo destruída em muitos lugares. Por quê? Porque tem gente que não aceita ser chamada a atenção. Aí quando dá uma oportunidade para ele arrebenta. Aí e tem hora que mensagem dura, sem unção, arrebenta a gente. Dói. Nossa, irmão, eu sinto uma dor, assim, parece dar uma dor nos ossos, na coluna. Dá vontade de sair correndo da igreja, olhar para a porta e mirar. E, ao acabar, vocês me falam. Porque é carne pura. É lógico que Deus corrige, amém? Deus pode me usar para corrigir, mas Deus corrige, mas na mesma hora Deus já passa o quê? O bálsamo. E tem gente que só tem um porrete, não tem um bálsamo. Não tem o bálsamo. Ei, Deus falou, irmão, vai começar a matar. Eu vou sair dessa igreja, acho que eu morro. Não é desse jeito? Foi, misericórdia, Deus vai começar a matar, eu vou morrer? Fala pro pastor que eu vou caçar outra igreja. Eu não quero morrer agora não. Você entendeu? Deus não deu a correção para o Isaías não entregou? Mas na hora que Deus falou, agora vai lá e passa bálsamo. Isaías tinha? Tinha. Ele mostrou a ferida. Mas ele mostrou a ferida, tendo a solução para a ferida. Eu tenho que mostrar a ferida, mas eu tenho que ter o remédio. Não adianta apontar ferimento dos outros e não dar remédio. Aí você vai debater em cima da ferida dos outros. Aí, em vez de curar, você vai o quê? Você vai matar a pessoa. Então, irmãos, a palavra é o essencial para a nossa vida. Sabe por quê que é o essencial? O que Jesus falou? Num dos evangelhos, dizendo assim, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. A Bíblia diz que Deus perguntou a Jeremias assim, Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. Agora é o que Deus fala, irmão. Deus não responsabiliza pelo que eu falo no nome dele, se não for ele. É o que eu vi nesse 7 de setembro aí. Teve gente que falou que 9h15 da manhã ia acontecer uma tragédia muito grande. Até agora, já passou, 9h15. Hoje eu falei, gente, não tem como. Vamos para a Bíblia, não fica atrás desse negócio profeta ambulante em redes sociais, não. Vai para a Bíblia. Fica aí, é tanta profecia, irmão. Nossa Deus, se fosse cumprido, nós já estávamos nos esquintos. Nós estávamos tudo mortos, tudo. Portanto que eu já descarto, já nem... Vixe, falo, não, chega, nossa, você fica com a cabeça desse tamanho. E tem gente que não tem... Fugiu. Tem gente que não tem força para suportar aquilo. Ele assim, eu ouvi falar que vai sortar um cavalo, a balança de Deus vai descer na terra, vai sortar um anjo, e todo mundo está esperando. Irmão, não, pelo amor de Deus, fica com a palavra. O que Deus não falou, Deus falou assim, fica de olho. Se eles falar e não cumprir, considera eles o quê? Falso profeta. Foi Deus que falou, não foi eu. Então eles são o quê? Falso profeta. Não cumpriu. Mas a palavra de Deus cumpre. Amém? Vamos mais. Está gostoso essa porta aqui, mas tem mais porta aqui para nós entrar. Versículo 28. Neemias 3:28. A 8ª porta. Neemias 28. 3:28. Desde a porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Pastor, que negócio é porta do cavalo? Misericórdia, é porta do cavalo, porta não sei do que lá, porta das ovelhas, porta do gado.
E agora, porta do cavalo. A porta do cavalo era um local onde o exército entrava na cidade e se organizava para sair para as batalhas. Era organizadinho, né? Deus sempre gostou de organização, de ser organizado. O que nós não podemos pôr a organização acima de Deus, porque tem gente que coloca a organização acima de Deus. Essa aqui é a porta que salva. A única igreja que salva é a nossa. Colocou a organização acima de Deus. Vocês não têm salvação. Vocês estão naquela colheita? Não, Deus só deixou um, é a nossa. Quem lê, entenda. Não precisa nem de falar nome. Né? Aí, Neemias falou, opa, a porta da palavra já está restaurada. E agora a porta dos cavalos, aonde os soldados preparavam para a batalha, para a guerra, está destruída. Eles entraram pela porta da palavra, mas a porta dos cavalos, ou seja, vamos lá, esta porta foi restaurada pelos sacerdotes que abençoavam Jerusalém como lugar de vitória. Ou seja, os cavalos também eram usados para levar cargas e de tudo que fosse pesado. As portas dos cavalos representa batalhas que enfrentamos em nossa vida e todo o peso que carregamos todos os dias. Quantos de nós que já desistiu dessa porta? Eu não tenho força para batalhar mais. Eu não tenho força. Hoje eu estava aqui na rádio, eu vou ser real. Eu estava aqui na rádio, eu mandei uma mensagem para a Natália. Falei, Natália, eu não dou conta mais. Eu estou com medo. Eu estou assim, uma coisa esquisita, um medo, estou com medo. E ela mandou mensagem, Deus vai dar vitória, tal. Eu falei, aí, essa porta, era a porta que eu estava fracassando. Ou seja, a porta das batalhas. Porque cavalo fala de batalha, cavalo fala de força, cavalo fala de guerra. Porque antigamente não tinha canhão, não tinha bazuca, não tinha míssil. A guerra era com o quê? Os carros eram o quê? Cavalos. Cavalos. A porta da batalha. Quantas das vezes nós queremos desistir de batalhar? Quem aqui nunca pensou em parar de batalhar? Você já pensou em parar de batalhar? Tem dia que a gente pensa, irmão, e dá vontade. Dá vontade. É o quê? É o inimigo tentando derrubar a porta. É o inimigo tentando destruir a porta das batalhas que nós enfrentamos no dia a dia. Por isso devemos levar o fardo que Jesus nos deu. Mateus 11, 28. Porque Jesus, aqui tem gente que pensa assim, ó, eu aceitei Jesus, agora acabou os problemas. Quantas vezes eu preguei isso aí quando eu era novo convertido, chegar na você vai para a igreja, Deus vai te abençoar, você vai ver, seus problemas vão acabar tudo. Eu falava desse jeito, era novo. Mas não acaba. Aumenta, Renata. Aumenta. Aí Jesus falou assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo. Porque o meu fardo, Jesus não falou que ia tirar fardo, ele ia deixar fardo, mas o fardo dele é leve. Mas o fardo está em cima de nós. E a hora da batalha, principalmente nesses dias, irmão, ó, você tendo que enfrentar Covid, você tendo que enfrentar caristia, você tendo que enfrentar guerra política que o país está enfrentando, guerra social que o país está enfrentando, guerra religiosa que o país está enfrentando. Eu não aguento mais. Eu não aguento. Eu vou parar. Não é? Tem dia que dá vontade, Deus, eu vou ficar aqui em casa, ninguém entra aqui nesse quarto. Vai resolver? Não vai. Nós só resolvemos enfrentando. Nós só resolvemos enfrentando a batalha.
Pastor, mas a porta da batalha está destruída, eu não tenho força mais. O senhor não sabe o que eu estou passando, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Irmão, todo mundo aqui enfrenta luta, não é só eu, não é só o Molazinho, não é só o Zezinho, todos nós enfrentamos. E às vezes eu acho que a minha luta, irmã Noemi, está difícil, mas aí eu vou conversar com alguém, a dele está pior. A dele está... É igual aquele que estava levando a cruz, Zezinho. Ai, essa cruz está pesada. Ai. Aí chegou no lugar, não dou conta não, mas, meu Deus. Aí ele, eu vou deixar essa, eu posso trocar por outra? Pode. Aí saiu andando, lá tinha que um monte de cruz assim. Aí chegou, nossa, que trem pesado. Aí andou. Quando de repente chegou no lugar, nossa, não, é essa aqui, essa aqui está leve. Ele olhou e falou, mas essa aqui é a minha. Isso quer dizer que a dos outros estava mais pesado. A dos outros estava mais difícil. Eu não sei se você está pensando em desistir de batalhar, porque a luta ficou acirrada, os problemas aumentaram, mas tem alguém passando pior. Você quer ver pior? Nós estamos reclamando do que nós estamos passando no Brasil. Nós estamos reclamando do que nós estamos vivendo no Brasil. Mas e aqueles nossos irmãos que estão lá naquele país que eles estão matando? Porque eles não estão podendo falar, porque você fala hoje te prende. Não está podendo nem falar nome de outro país. Não tem nem jeito mais, você tem que pregar, comer peixe. Aí eles estão fazendo o quê? Se chega numa casa e encontra a Bíblia, os donos da casa são mortos. E nós aqui uma lutinha de nada, eu quero ver que vai não. Pensa bem, chegar lá na casa nossa e entrar lá na porta. O que vocês que é a roupa assim. Não, moço. Vocês eram de qual igreja? Nós foi muito tempo. Da colheita, mãe. Vocês não estão indo mais, não? Não, nosso Deus, que povo lá, ó. Ia negar. Tem gente negando, trocando Jesus por chupeta do cão. Tem gente trocando Jesus pela mamadeira do inimigo. Olha aí, ó. A porta dos cavalos representa a batalha que enfrentamos em nossas vidas, todo o peso que carregamos no dia a dia. Mas veja bem, agradecendo, ou seja, por isso devemos levar o fardo que Jesus nos deu, que é leve, agradecendo e dizendo, bendito seja o Senhor, que de dia em dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Salmo 68 e 19. Lá fala, tem a tradução que fala, bendito é o Senhor que tem nos cumulado de beneficência todos os dias. Por isso que nós não podemos deixar de lutar. O dia que Josafá ficou com medo dos exércitos dos inimigos, Deus falou, Josafá, pode guerrear. Essa peleja não é sua, essa peleja é minha. É Deus que peleja por nós. Amém? Então veja, a palavra de Deus diz, a palavra de Deus não diz que não teremos batalha, mas que o Senhor sempre estará conosco, nos concedendo vitória. A palavra de Deus não nos fala que nós não teremos batalha, mas a palavra de Deus nos diz que em todas estas coisas, em todas essas batalhas, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que conquistador, meus queridos irmãos, porque eu estou enfrentando a batalha. Tem um corinho antigo, né? Eu lutarei. Negócio de batalha. Batalha não é batalha. Então nós temos que lutar. Josué lutou.
enfrentou, guerreou, conquistou. Então, se essa porta está danificada na sua vida, é hora de arrumar ela. É hora de pedir ao Senhor: Senhor, eu quero estar na batalha, eu quero estar na guerra. Porque a igreja, irmãos, olha aqui, a igreja de Jesus, aqui na terra, ela é o quê? O quartel de Jesus. E nós somos alistados. Se nós somos alistados, nós somos o quê? Soldados. E Paulo fala assim para Timóteo: Timóteo, aquele que milita não se embaraça com as coisas dessa vida. Um monte de crente que está embaraçado, que podia estar aqui nessa noite, mas está embaraçado. Está igual rolinha de bar da Arapuca. Está igual rolinha, com aqueles crinas de pescar enrolada no pé, que ficava ciscando no fundo do quintal, ficava assim, tadinha, morria com aquela crina no pé. E tem crente nesta situação, não consegue batalhar, porque está amarrado, e não consegue, mas é hora de acordar, amém? Vamos rápido aqui para nós. Busque a vitória em todas as suas batalhas. Nona porta, a nona porta está no versículo 29. 3 e 29. Depois deles reparou Zadok, filho de Limer, defronte de sua casa, e depois dele reparou Semaías, filho de Secanias, a guarda da porta oriental. A porta Oriental. Veja bem, depois deles que reparou a porta do cavalo, agora foi reparada a porta da guarda oriental. A porta oriental, ou leste, ficava próximo ao templo. Ficava próximo ao templo. 2 Crônicas 31:14. Acredita-se que foi por esta porta que Jesus entrou em Jerusalém em um jumentinho. Mateus 21, do 1 ao 7. O profeta Ezequiel viu os querubins perto da porta oriental. Ezequiel 10, 19, Ezequiel 11, 1. E profetizou: então o homem que me fez voltar pelo caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechada, disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. Quem entrou por essa porta? Ela ia permanecer fechada, porque Deus havia entrado por ela. O Senhor dos Exércitos: agora ninguém entra aqui. Ninguém vai entrar aqui. Está lá no livro de Ezequiel, onde nós falamos, Ezequiel 44, 1 e 2. Hoje, quando se contempla os muros de Jerusalém de frente ao Monte das Oliveiras, pode-se ver uma grande porta fechada. Hoje, ainda, uma grande porta fechada. Provavelmente era em outro formato no templo de Neemias, e depois foi reformulada. Existem profecias relacionadas ao Messias neste local. Zacarias 4,14, que foi um dos lugares mais frequentados por Jesus. Lucas 22, 39. Quando Jesus subiu aos céus, estava de frente para a porta do Monte das Oliveiras. Atos 1 e 12. A porta do Oriente é chamada hoje da Porta Dourada, porque as pedras da muralha refletem o sol. Os muçulmanos que invadiram Jerusalém pelo século fizeram um cemitério nesse local da cidade, do lado de fora do muro, e por isso os judeus fecharam para considerar um lugar impuro. Esta porta representa a profecia e o cumprimento da palavra de Deus. Todas as promessas do Senhor são para as nossas vidas. Atos 2 e 39. Então, ela é considerada a porta da profecia. Ou seja, quando Deus falou para Ezequiel: eu vou fechar essa porta e ninguém vai entrar por ela, porque o Senhor dos Exércitos entrou por ela. Meus queridos, isso dá-nos a entender que profecia, ela só vem de quem? De quem, irmãos? De Deus, pelo Espírito Santo.
A profecia, ela nunca pode partir de homens. A profecia, ela nunca pode partir de sujeitos. Mas ela tem que partir diretamente de Deus para a nossa vida. Essa porta está fechada para homens. Essa porta está fechada para pessoas. Mas quando Deus quer usar, Ele vai usar quem? Homens. Agora eu tenho que me entender quando eu estou nessa porta. Quando Deus quer me usar. Eu não posso usar Deus. Eu fico sem entender, irmãos. Eu não tenho nada com isso, o problema é de quem faz isso. Eu não consigo participar de um culto que a pessoa, se tiver 300 pessoas, ele tem 300 profecias para entregar. Uma para cada um. Faz aqui a fila. Aí vem, o Senhor manda, tá. Sei lá, isso é uma coisa que, por isso que tem muita gente hoje que está com problemas psicológicos, casamentos destruídos, por causa de profecias, por causa de profetadas. Porque a profecia, ela emana de Deus. Agora, se a profecia não tiver de acordo com a palavra, a Bíblia manda eu fazer o quê? A Bíblia fala assim, ó, não, 1 Tessalonicenses 5 e 20, se não me falha a memória, fala, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o que é bom. Olha para você ver, o que Paulo fala à igreja de Tessalônica. Olha aí, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 20 e 21. Olha aí para você ver. 20 e 21. Examinai tudo, retende o bem. Você leu 20? Não desprezeis as profecias, primeiro. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Olha aí. Deus fala para não desprezar as profecias. Agora, Ele manda o quê? Examinar. Examinar tudo. E aí? E aí? Nós examinamos? Tem gente que come profecias, que recebe profecias, que nunca vão se cumprir, porque não foi Deus que falou. Essa porta, ela é de Deus, irmãos. Não adianta eu forjar uma profecia aqui para animar os irmãos. Mais cedo ou mais tarde, vai ser revelado. Então não adianta forjar profecias. Lembra das profecias que foram forjadas contra Neemias? Neemias falou assim, ó, essas palavras não estão vindo de Deus, mas Sambalate, Gesem e Tobia as forjaram. Ele entendeu que a profecia não era de Deus, que eram forjadas. Então eu tenho que entender que as profecias, essa porta, eu tenho que sentir, eu tenho que receber. E outra, irmãos, olha aqui, às vezes a pessoa que está profetizando, ele muda o tom de voz, para a pessoa ficar com medo. Às vezes ele tem, porque Deus fala normal, Deus não muda. Deus fala, agora, entregar uma mensagem, aí, você vai ver que eu vou te matar. A pessoa já fica com medo. Então essa porta foi destruída nos dias de Neemias, e Neemias restaurou. Porque você viu que depois, mais cedo ou mais tarde, aí você vai ver o capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 de Neemias, que surgem 3 mercenários tentando impedir Neemias de fazer a obra. Desce aí, vem falar conosco. Neemias falou, estou fazendo uma grande obra, de maneira alguma, eu vou descer. Depois eles forjam uma profecia. Não, essa profecia não vem de Deus, eu não vou. Então, irmãos,
Tem que vir de Deus. E outra, profecia com texto bíblico, não é profecia, já está lá, ué. Já está na palavra. Já está na palavra. Por isso que Salomão, olha aqui. Meu Deus. Salomão fala assim, me fugiu na onde que está, não sei se é o capítulo 29, 18. É um negócio assim, não havendo profecia, o povo se corrompe. E por que o povo está se corrompendo com tanta profecia? Porque a profecia, aqui, não é a profecia como dom espiritual. A profecia que Salomão fala da palavra sendo ensinada. Porque quem prega a palavra, quem ensina a palavra, o que ele está fazendo? Profetizando, ou não é? Profetizando. Então, se não houver ensinamento, se não houver profecia da palavra, como ela é, sem jeitinho, sem mistura, sem rodeio, do jeito que ela é, o povo se corrompe. Nós não podemos dar jeitinho para poder segurar fulano, para segurar Bertano. Ô pastor, dá um cargo para fulano, porque ele está querendo desviar. Irmão, cargo não segura crente na igreja, não. O que segura crente na igreja é a palavra de Deus. Se a pessoa não abraçar a palavra, ele não fica aqui dentro. Nós só estamos aqui dentro por causa da palavra. O dia que parar de pregar a palavra aqui e invencionar e começar a fazer invenção, você pode ter certeza, nós não vamos suportar. Vamos mais. Por último, meus irmãos, para nós encerrarmos, porque já faz um mês. Neemias 3:31 é a última porta. Vamos lá. Depois dele reparou Malquias, filho de Ourives, até a casa dos retinins e mercadores, defronte da porta de Mifade, até a câmara do canto. É isso mesmo? Isso. Depois dele, Malquias, filho de Ourives, fez os reparos até a casa dos servos do templo dos mercadores, em frente ao portão da guarda, até o terraço da esquina. A porta da guarda. A porta da guarda. Mas é guarda-roupa, pastor? É? É isso? Hã? É. Então veja bem, a porta da guarda ficava no local onde os soldados se reuniam como um quartel e se distribuíam para proteger as demais portas e as torres da cidade. Neemias 7:3. Próximo também havia um pátio do cárcere onde ficavam os prisioneiros. Neemias 3:25. Quando a muralha restaurada de Jerusalém foi consagrada, uma parte do povo caminhou louvando sobre os muros e pararam sobre a porta da guarda, para onde então se encontrar em frente do templo. Neemias 12, 39, 40. A porta da guarda, porque o povo ficava lá de frente do templo, na porta da guarda. Ela é considerada, a porta da guarda representa a vigilância que precisamos ter em nossas vidas. Irmãos, quando Jesus falou para os seus discípulos, Jesus subiu no monte, no Getsêmani, para orar, e os discípulos não oravam. Qual foi a ordem que Jesus falou? Qual foi? Mateus 26, ele fala assim,
Orai e vigiai. Vigiai. Ele mandou fazer o que primeiro? Vigiar. A porta da guarda é a porta da vigilância, ou seja, eu posso orar 10 horas. Ixi, eu orei 10 horas hoje, das 2 da manhã até 2 horas, até meio-dia. Aí a hora que deu meio-dia e meio, eu desviei. Eu fiz alguma coisa errada. Eu não vigiei. E nós precisamos estar em estado de vigilância. Jesus falou, vigiai e orai. Porque o espírito está o quê? Preparado. Mas a carne é fraca. Ai, eu caí porque a carne é fraca, pastor. Não, não é nesse sentido, não. A carne é fraca, sabe para quê? Para as coisas de Deus. A carne é forte. Porque tem, às vezes nós pensamos, não, pastor, o velho Adão já era, o velho Adão morreu. Ele está aqui dentro. E ele é perigoso. Tanto para homem quanto para mulher. Aqui não tem esse negócio, não. O Adão, o velho Adão, a Eva velha também, perigosa. Né? Se ressuscitar o velho Adão e a velha Eva, tchau. Já era. Então nós temos que ter o quê? Vigilância. E a coisa mais difícil, irmão, é vigiar. Oh, coisa terrível. Você está num lugar, você está andando, de repente você vê uma coisa desagradável, mas aquilo é agradável à carne, você não sabe se olha, se tira o olho, se vê, se não vê. Se eu ver, eu peco, se eu não ver, eu sinto mal. De todo jeito, ele vai sentir mal. Se não vê, sente mal, e se vê, sente mal. Aí, a falta de vigilância que a gente tem. O pastor uma vez falou assim, ó, irmão, às vezes você está andando na rua, e de repente você vê uma mulher seminua andando, e você vai andando, depois você bate o olho e vê. Aquilo foi uma coincidência. Foi ou não foi? Foi. Mas se eu andar e querer ver de novo, é coincidência? Não. É concupiscência. Aí já muda o termo. É concupiscência. Mas, pastor, mas então ninguém vai se salvar. É perigoso. O negócio é... Por isso que fala vigilância. A porta da vigilância, meus queridos. Que nós precisamos estar em dia com ela, com a porta da vigilância. Veja aí. A porta da guarda representava a vigilância que precisamos ter em nossas vidas. Ficar sempre atento na presença do Senhor. Marcos 14, 38. Marcos 14, 38. Nós temos que ficar sempre em vigilância, meus queridos, na presença do Senhor. É igual, a gente vem para o culto para quê? Para rever os amigos, matar a saudade dos irmãos. É isso? Que nós vem para o culto para quê? Para adorar a Deus. Mas tem pessoa que não vigia, vem para o culto e ele fica... Um calango tira... Se o calango estiver comendo coisa na parede lá, ele pegou. A barata, irmã. Pastor, passou um rato lá. Vixe. Ó o carro, ó a velocidade que passou. Aqui é Marcos 14, 38. 38? Então veja bem, meus queridos. A porta da vigilância, que precisa estar, nós precisamos estar na presença do Senhor todos os dias, guardando essa porta. Por quê? Pedro profetizou, Pedro falou assim, que o diabo anda o quê? Ele anda o quê? Ao teu redor. Fazendo o quê? Bramando como leão, porque ele não é leão, leão é Jesus, o leão da tribo de Judá. E ele quer bramar como leão, passar medo. Ele anda ao vosso... Aonde que é o teu redor?
Aqui é o quê? Redor. Quem está aqui? O anjo. O anjo do Senhor acampa ao redor. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que? Tem que temer a Deus para o anjo acampar. Se não temer, não acampa. Mas o diabo anda ao vosso derredor. Ao redor está o anjo. E ao derredor está o diabo. Aí, então o diabo fica olhando. O anjo saiu. Aí ele vem. Para tragar, para destruir a pessoa. Achou isso, Zazi? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Outra coisa que precisamos vigiar, meus queridos, essa porta, precisamos vigiar. Salmos de número 141 e 3. Salmo 140. Essa porta aqui, vixe, é difícil de fechar. Essa porta é difícil de fechar ela. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. O que o salmista pediu? 141:3. Põe, Senhor, um guarda. É uma guarda à minha boca. E guarda a porta dos meus lábios. Ele está mandando guardar o quê? A língua. Vigia no que fala, no que diz. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca. Guarda a porta dos meus lábios. Vigiar. Ah, pastor, mas por quê? Irmãos, tem hora que a gente vai pensar no que a gente fala, depois a gente tem que pedir perdão para Deus. Tem um versículo na palavra de Deus que aquilo lá vai tirar muita gente do céu. Jesus falou assim, ó, toma cuidado no que você fala, porque toda palavra ociosa que você disser, você vai dar conta dela no dia do juízo. O que é palavra ociosa, irmãos? É aquele momento que a gente está ansioso, que a gente está irado, e a gente fala que não deve. E a gente não vigia. O inimigo faz a gente irar para fazer a gente pecar. Aí a gente amaldiçoa, a gente fala tanta besteira, e depois você vai lá, toda palavra ociosa que você falar, você vai dar conta dela no dia do juízo. Toda. Não é só uma, não. Toda. Ah, mas aquele dia você falou. Não falei não, Deus. Passa o filme da vida dele, porque está tudo gravado lá. Passa o filme. Não, Deus, desliga isso aí. Eu vou, como te diz, desliga. Não, pode passar. Olha lá, ó. Você descendo a lenha no irmão. Foi comprado com o sangue que você foi comprado. Ó, olha lá, ó. Você amaldiçoando teu filho. Olha lá, você amaldiçoando seu casamento. Olha lá, você amaldiçoando o seu salário. Ah, pastor, mas é assim, na hora do nervoso. Ah, mas é palavra o quê? Ociosa. Então o que a gente faz? Põe um guarda. Ele não falou nenhum guarda, ele falou põe uma guarda. Uma guarda é mais de um guarda. Pastor, então o que a gente faz? Põe superbondo? Não põe superbondo não, que aí acabou. Vamos mais. Devemos nos colocar como atalaias do Senhor, sempre vigilante. Ezequiel 3:16. Vigie sempre as portas e entradas da nossa vida. Outra porta, irmãos. A porta dos olhos. Vigiar. Não porás coisa má diante dos meus olhos. Quem falou isso? Foi Deus, falando para o salmista, não porás coisa má diante dos meus olhos. Ela pode ser boa para nós, mas é má para Deus. Ela pode ser boa para a carne, mas ela é má para Deus. Então você não põe coisas más diante do meu...
o Jó falou assim, ó, Senhor, eu fiz um concerto com o Senhor, põe um guarda nos meus olhos, para que eu não deseje a virgem. Tem um versículo de Jó que ele fala desse jeito, não deixa eu desejar a virgem não deixa eu desejar uma donzela não, Senhor, põe um guarda nos meus olhos, vigia, varão, vigia, varoa, era o que eu estava querendo dizer, que Deus nos guarde, meus queridos. Os muros atuais, para conclusão, Salmo 122, 2. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Os muros atuais de Jerusalém é uma forma, e sua forma são o período de ocupação dos turcos. Hoje existem apenas 8 portas na cidade, porém com outros nomes. Porta Nova, Porta de Damasco, Porta de Herodes, Porta de São Estevão, Porta Dourada, Porta de Sião, Porta dos Mouros, Porta da Jafa. A cidade santa de Jerusalém, celestial, ela já é diferente daqui, porque a daqui tinha quantas portas? A de Jerusalém, que nós estudamos? 10. E a de Jerusalém celestial? 12. 12 portas. 12 portas. Assim como as portas de Jerusalém foram restauradas, as entradas das nossas vidas precisam ser cuidadas e protegidas para que nenhum mal entre e tudo que não for de Deus tem que sair. Amém? Irmãos, por incrível que pareça, eu falei para a Natália no dia que eu cheguei em casa. Eu preguei aquela porta do monturo aqui naquele dia, Zezinho, que nós ficamos aqui quase 1 hora para aquela porta. O pastor foi pregar esses dias num congresso, mas tinha muita gente. Sabe o que ele pregou? A porta do monturo. E que Deus está, do jeitinho que Deus falou. Eu falei, Jesus, que Deus. Eu estava ouvindo. Ele falou, Deus quer que nós abandonemos muito lixo na nossa vida. A porta do monturo precisa ser restaurada. Tem muito lixo na vida de crente que precisa ser tirado. Eu falei, Jesus, e não foi só lá, em vários lugares Deus falou. Então, que Deus nos guarde e nos dê vitória em nome de Jesus. Nós vamos colocando uma vírgula nesta noite, irmãos, dando os avisos. Amanhã